Querem esquecer os homens, né? Pecar em pleno domingo não é justo. Irmãos, estamos a celebrar o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. É um tempo de maturidade, o tempo da aliança, o tempo da unidade e o tempo da paz. Como escutamos na primeira leitura, este texto lembra-nos o fim do orgulho, aquele orgulho etnocentrista que tinha nascido no sonho da construção da Torre de Babel. No livro do Gênesis, entre os capítulos 14 até 16, encontrareis, se não me engano, esta história daquele orgulho dos homens que queriam fazer uma torre até ao céu. Queriam desafiar Deus, que pensavam estar muito distante. Então juntaram todas as forças para construir uma torre da terra até aos céus. E se olharmos para esse texto dos Atos dos Apóstolos, é exatamente o contrário. O Espírito espalha os povos para as diferentes regiões. Se na Torre de Babel estava a confusão das línguas, e Deus contrariou o desígnio egoísta, orgulhoso, etnocentrista, se quisermos também etnicista, daqueles homens e mulheres, e da língua tinha nascido a confusão. Não se entendendo, cada um foi para longe daquele lugar dispersos. Cada um partiu com quem se entendia. Hoje aqui é o contrário. O mesmo Espírito faz com que nos entendamos, e cada um na sua própria língua entenda a palavra de Deus, comunique com Deus. Aliás, esse milagre universalista da Igreja, que está aqui nos Atos dos Apóstolos, é o que está acontecendo nos nossos dias. A palavra de Deus foi para além das fronteiras de Jerusalém. Jerusalém era apenas um ponto de partida. Aquela confusão das línguas desaparece e dá a comunhão dos povos. É o que vemos neste texto. Habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, enfim, até do Egito, das regiões da Líbia, vizinhos, Cirene, como vemos aqui, colonos, até os colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Diz aqui o texto: ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Eu não sei se nós entendemos tudo o que nós vamos cantando. Ontem à noite dizia aos jovens, os pré-jovens, que estavam a animar a missa, se entendiam o que estavam a cantar. O Quimbundo, provavelmente não. O que fazem é a música, tanto seguem a música e talvez a pronúncia aproximada daquilo que está escrito, e muitas vezes até pronunciamos não aquilo que é, mas aquilo que nós lemos, porque quem não fala a língua quase que tem a tendência de aportuguesar tudo, lê tudo à maneira portuguesa. Mas lá está, é o Espírito que dá o dom
de cantar até aquilo que não percebemos. E muitas vezes, cada um mesmo não percebendo, no Glória, por exemplo, vemos pessoas que mexem o corpo. Mexendo o corpo, estão a mexer o quê? O que estão a sentir? No Glória, quando as pessoas ficam a dançar, mesmo sem perceber o que está a se cantar, há dois movimentos no canto, até se calhar três. O canto muitas vezes se torna parábola. Parábola significa, mesmo não entendendo a parábola, mas a história fica ativa, fica ativa. Mas depois temos também um lado poético. Há coisas que nós não entendemos, mas o modo como as pessoas declamam certos textos até nos puxam, nos levam a exultar. E depois, a última parte, que é o próprio texto em si. É este problema que temos, por exemplo, todos nós, com o texto bíblico. O que é que nós entendemos quando lemos a Bíblia, por exemplo, uma leitura pessoal, silenciosa, no meu quarto, no meu cantinho? O que é que eu entendo do texto? Ora, o texto tem muitos mistérios. O texto da Bíblia tem muitos mistérios. Por isso é que São Paulo, na segunda leitura aos Coríntios, diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Porque há mistérios que nos ultrapassam. Eu vejo pessoas que, às vezes, sem nenhuma formação, só fala a sua língua materna, e é profeta, que temos vários tipos desses profetas aqui em Luanda, e não só, que só fala a sua língua materna e depois se faz profeta. Então, se ele não lê o texto em português, e aliás, nem sempre todos os chamados profetas e pastores sabem ler. Então, onde fica o mistério do texto, né? O mistério do texto é como o próprio amor. O próprio amor que todos pronunciamos, vivemos mais ou menos a nossa maneira para corresponder ao desígnio dos compromissos que assumimos, também é um mistério. Hoje eu até brinco com os alunos dizendo que o amor não existe. O amor, se existe, é. E um teólogo espanhol que esteve na formação, que veio orientar a formação dos padres, dizia mesmo que o amor como tal não existe. O que existe é amar. Porque Deus é amar, Deus não é amor, Deus é amar. Então veja como é que às vezes só a volta do próprio amor as coisas já não ficam claras. Parece ser a palavra mais conhecida, mais popular, do dia a dia, expressão não só afetiva, mas muitas vezes psicológica e emocional da relação com os outros. Mesmo quando falamos que eu amo a Deus, o que eu estou a dizer? Por isso é que São Paulo diz que só o Espírito, somente o Espírito, nos pode ajudar a dizer que Jesus é o Senhor. Porque de facto há diversidades de dons espirituais. Há diversidades. O que estou a dizer, cada um vai entendendo, mesmo em português. Cada um vai entendendo isso na sua situação particular. Aí onde está a chamada diversidade dos dons. Quando se fala do amor, cada um está a olhar-se no espelho. O que é isto amor para mim? Em relação aos filhos,
em relação, sobretudo, à esposa, em relação ao esposo. O que é isto, amor? Será que ainda entre nós, em certas circunstâncias, poderíamos falar do amor ou de outra coisa, de outras palavras? Em vez de dizer que se calhar amo a pessoa, dizer que gosto da pessoa, estimo a pessoa, admiro a pessoa, porque o amor acaba por ser uma palavra muito misteriosa, porque dentro dela também existem aquelas contradições que nascem do modo como nos posicionamos mesmo entre nós. Por isso é que Jesus dizia que o melhor amor é aquele que começa com o amor dos outros. Ninguém pode dizer que eu amo a Deus se ele odeia, se ele injustiça, se ele maltrata o irmão. Portanto, o amor de Deus tem por caminho, por guia, o outro. Então, veja que essa confusão da Torre de Babel parecia ser até importante ficarem todos juntos, fazer um prédio, um edifício até o céu. Ficaram unidos, mas só que Deus não nos criou para ficarmos amassados juntos, sem desenvolver o mundo. Eles queriam contrariar o desígnio de Deus, que é crescer e multiplicai-vos e dominai a terra. Mas com medo de se perderem, de se dispersarem, queriam isso. Às vezes o Espírito afinal quer outra coisa. Quer que todos entendam Deus nas suas próprias línguas. Uma palavra simples sobre entender Deus nas nossas próprias línguas. A Bíblia, para ser traduzida nas línguas locais, no princípio até houve muita resistência. Houve mesmo missionários que pensavam que traduzir a Bíblia, a palavra de Deus, nas línguas nacionais, era como que cometer o sacrilégio, praticamente, porque havia este medo do mistério de cada língua. Por exemplo, em Umbundo, os que falam Umbundo nas aldeias, era proibido, mesmo no ensinamento, na educação, havia proibição de que um homem, um jovem, nunca pode dizer que conhece aquela menina. A palavra conhecer em Ubuntu em relação à mulher não funciona. Como é que você conhece aquela mulher? Conheces? Porque não se usa. Dizer que eu conheço aquela menina não se diz. Eu conheço aquela mulher não se diz em Ubuntu. Porque é perigoso. Significa que entraste na intimidade daquela mulher. E aí o Ubuntu até está muito próximo do hebraico. E quando Maria diz, como posso? Como poderá ser isso se eu não conheço a mãe? Está vendo o problema? A palavra conhecer é engraçado, coincide integralmente com o significado em um mundo. Nem uma mulher pode ser conhece aquele homem, nem um homem pode ser conhece aquela mulher. É perigoso. É bem perigoso. E é mesmo já amarrar. Se um homem diz que, olha, conhece, está apontar para a tua mulher que conhece aquela mulher aí, aquilo já é crime. Tem que ser levado ao SOBA para ser julgado e ver bem que tipo de conhecimento é esse. Então, estão a ver este mistério da palavra. Se em nossas línguas a coisa é assim, imaginai nos metermos essa ousadia de querermos traduzir tudo, até alguns traduzir a Bíblia. Tanto não é algo muito simples.
A última palavra gostaria de dedicá-la àquilo que é a linguagem de hoje, a linguagem de Pentecostes. A linguagem de Pentecostes passa exatamente pela unidade. Unidade, mas na diversidade. E que depois, só esta unidade na diversidade, que depois se faz paz. Jesus diz que a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Podemos também dizer ao nosso irmão, a paz esteja contigo. Por isso é que os judeus não saúdam. Quando às vezes, bom dia quê? O que é bom dia? Quando nós saudamos o outro, é bom dia quê? Bom dia, em princípio, é um desejo, não é saudação. Nós nos habituamos a dizer bom dia, boa tarde, mas de facto é um desejo, não é uma saudação. Saudação é abraçar alguém, se calhar dar um beijinho, ou, enfim, abraço, mas bom dia é apenas um desejo, como quem diz, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma noite abençoada. No fundo, não há saudação. Por isso que os judeus, a saudação é baseada na paz. Shalom, shalom. Quem já foi a Jerusalém, só vai ouvir shalom, não vai ouvir dizer bom dia. Eles também têm saudação para dizer que tarde feliz, tarde abençoada, manhã abençoada, mas usam a paz. Shalom, a paz esteja contigo. Porque a paz é mais importante do que outras coisas. Quantas pessoas nos saúdam, mas que na realidade não estão bem conosco. Pelo contrário, estão todas elas raivosas, invejosas, e a proximidade às vezes traduz muito mais na destruição daquilo que são os nossos projetos, enfim. Então a paz é a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo. E nós que agora estamos a andar para as eleições, neste ambiente dos 50 anos de independência, deveríamos aprender a linguagem da paz, a linguagem do amor, a linguagem da unidade, a linguagem da solidariedade, a linguagem da hospitalidade, a linguagem também da honestidade, a linguagem da verdade, a linguagem do respeito. Isto é que dá a paz. Porque nós podemos dizer que estamos em paz em termos de armas ousadas, mas as guerras podem estar ainda transferidas em outros contextos. Basta ver as redes sociais, sabemos que nem tudo é verdade. Porque também nas redes sociais há muitos brincalhões, há muito brincalhão lá dentro, que põe lá coisas, um senhor que aparece aí a dizer que o novo líder que quer libertar o país, não sei que general, não sei quem é, tá vendo? Anda aí a falar, está para me matar e tive que fugir do país, pronto, estou a preparar um exército, não sei o quê, porque temos que fazer guerra contra não sei quem é, está vendo o problema? Como é que um angolano vai usar uma linguagem assim? Aconselhar até os estrangeiros, fechem as vossas embaixadas, porque daqui a pouco a coisa vai arrebentar, tá vendo? E angolano, há outros meios para nós fazermos as nossas reivindicações. É verdade que em muitos círculos do país, mesmo às vezes institucional, há muita coisa que não passa. Mas nem por isso eu devo promover uma linguagem violenta. Todos nós percebemos isso. Há coisas que não passam. Não passam. Eu fui um dia aí, se é bom que se diga,
no registro de automóvel, onde se tratam os documentos dos automóveis. Fiquei lá 1 hora. Imagina, 1 hora você no balcão, tá vendo no balcão, 1 hora. Sei que alguém te diz alguma coisa. 1 hora. Eu fico. Se fosse fora do país, eu entendia isso. É que tu estás lá de pé, aí mesmo no balcão. Ninguém te diz alguma coisa. Entram, saem, entram. Vão chamar alguém lá fora, passam com ele. Tu estás aí de pé. É que é engraçado. Pelo menos que te digam alguma coisa, pelo menos só um bom dia, alguma coisa. Não, é que não, ninguém te diz absolutamente nada. Estás aí parado. Ando segurança, me diz, o senhor não me incomoda. Che, esse caminhão está aonde aqui? Parecia que estava, não sei, Costa de Marfim, onde não estão a entender o meu português. Então, creio que essas coisas não dão paz. Você, algumas pessoas ficam raivosas e com o sentimento de vingança. Por causa disso. É que tu ficas de pé. Uma instituição estatal é que ficas de pé. Ninguém te diz nada. Vão chamar os seus amigos. Sim. Ora, a linguagem do Espírito é a linguagem da paz. E quando digo isto, não é um sentido crítico. O que me preocupa é, enquanto angolanos, nos tratarmos com esse espírito de indiferença total. Depois passou um senhor dizer, está a ver, eu entrei com 30 mil, está a ver, já tratei, está aqui um novo, já tratei meu registro, vocês fiquem mesmo aqui que não tem dinheiro. É engraçado a brincar conosco. Isso parece que não é país. Você selvagem, ok, às vezes, em certos momentos. Então, é isso que às vezes vai destruindo a consciência da confiança das pessoas. E muitos desses irmãos que trabalham aí são mesmo católicos. Católicos. E é engraçado. Nós católicos somos quase uma grande percentagem das instituições. E seremos julgados por isso também. Seremos julgados. E se alguns experimentam o inferno, porque essas pessoas que se corrompem por um documento que já está pago, já não precisa mais pagar. Por que a pessoa que paga 30 mil para imprimir um cartãozinho que está aí? Por que se paga mais? Mas todos andamos nisso. As curvas, quem vai tratar o bilhete passa atrás, no mesmo dia recebe, o desgraçado pode ficar um mês, 6 meses, às vezes o bilhete nunca mais sai. Ou outras coisas aqui. Então, essa brincadeira aqui, isso é que às vezes faz subir o nervo de muitas pessoas. O problema não é quem governa, não. O problema não está aí. O problema também não está nem o problema do partido. O problema são as pessoas. Quem está nas instituições não é o GLO, não é não sei quem é, não. Quem está nas instituições somos nós. Se aqui as coisas correm mal na igreja, eu paro, sou eu. E os cristãos que estão aqui conosco. Não vou dizer que não é o bispo, não. Sou eu que estou aqui. Isto tem que ser assim. E enquanto essa mentalidade não mudar, esta burocracia, que já não é burocracia, vai ser burocracia. Eu vou chamar isso burocracia. Porque ser burro, desculpe o termo. Tratar assim os irmãos, estamos a ser, já não é burocracia, é burocracia. E nós temos que abrir os olhos se queremos que o país avance. E depois quem apanha a culpa? É o Palácio que apanha as culpas, é o Parlamento que apanha as culpas, é não sei quem que apanha as culpas. Quem está no gabinete lá atender as pessoas? Não é o ministro, muitas vezes. Não é o presidente. Então, veja quando o espírito de paz, tem que vir de nós mesmos. Tem que vir de nós mesmos. Não esperar milagres dos grandes. E outro problema é a linguagem. Aí sim, a linguagem política que se usa na relação, sobretudo
com os outros partidos, está a ser uma avalanche. Quase que os outros não existem. Ou são uma coisinha, não significa nada, até que se fosse para vieram, são extraterrestres, viram de onde? O país, se quer a reconciliação e a paz, a linguagem também deve contar. Nós mais velhos, a partir de eu que estou a falar aqui, se nós não usarmos uma linguagem que confira respeito e dignidade às pessoas, não nos esquecemos. Seu pai chama nomes, diante das crianças mesmo, chama nomes à mãe. A mãe também depois faz a mesma coisa. Os políticos também vão fazendo isso nas televisões e nas rádios, insultando, menosprezando, destruindo a dignidade dos outros. O espírito de paz não estará aí. As pessoas começam a ser cheias de raiva, de revolta, porque nós provocamos. Nós provocamos. Então precisamos de trabalhar esse lado, a dizer que a linguagem do espírito é a linguagem de unidade, a linguagem da escuta, a linguagem da paz. E isto deve ser claro também entre nós cristãos, para que, como católicos, até sejamos, se calhar, uma nova revolução nas coisas. Revolução do bem, revolução da paz, revolução do respeito, da dignidade dos outros, sem andarmos muito por comercialização dos serviços. Está um problema muito grande. Há muitos serviços que são comercializados. O fiscal negocia na rua, quando põe aquela máquina dele. Essa semana encontrei um fiscal aí a negociar. Olha, a multa é, não sei, 400, não sei o quê. A multa é isso, olha. Nós só podemos negociar a partir de 100. Então, se a linguagem na estrada é esta, um fiscal também quer usar aquela máquina não é dele. Aquela máquina é da aviação e trânsito, é a máquina do Estado. Por que ele usa aquela máquina? Para extorquir os outros. E é engraçado que no mesmo lugar, tu vês um carro com aquela máquina na roda e outros carros não. Eu não sei qual é a lógica. No mesmo lugar. Um tem a máquina fechada, outro não tem. Significa que há filhos e há enteados. Na rua até também. Tudo isso, nós estamos dentro disso. Dentro disso. Por isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que nos mantenha unidos, mas, sobretudo, na paz. A linguagem da paz. A linguagem está a destruir as famílias. Mesmo se diga pelo telefone, mas o telefone também é porque quem escreveu as coisas. Escreveu coisas que dá para fazer confusão. Hoje é esse problema. Até os telefones contribuem para o problema, porque depende do que você escreveu. Hoje há mulheres que não toleram que você diga beijo, mesmo a tua prima, a tua família, vai ver se é a tua mãe ou não. Se não é a tua mãe, já o problema já começou. Quem é este aí? Beijo, já não se pode dizer beijo, já não se pode dizer abraço a alguém. É problema, tudo é problema, tudo. Eu acho que devemos erguer e construir níveis de confiança um pouco mais elevados. Eu lembro quando estava em França, um casal amigo, a mulher disse ao marido, olha, eu hoje vou almoçar com o Frei Miguel, você fica em casa, cuida da casa. Eu sei que se fosse Angola, me matavam. Se fosse Angola, ou me matavam ou me envenenavam. Almoçar com a mulher do outro e a mandar ficar o marido em casa. Aqui já. Ou mesmo já me pegavam, já naquele momento mesmo, já me viravam já para o chão. Mas é questão também de educação e elevação do espírito. Por isso vamos louvar o Senhor pelo bem,
pela paz e também pela unidade que mantém na Igreja, apesar dos maus espíritos que os habitam, para que no dia a dia percebamos o que Deus quer e que o Espírito também nos inspira. Assim seja.